Eu nunca imaginei que, aos 69 anos, depois de uma vida inteira dedicada a criar uma filha, eu terminaria sentada no chão frio de uma rodoviária, abraçada a uma bolsa velha, esperando o tempo passar como quem espera não ser vista. As pessoas passavam por mim apressadas, algumas me olhavam com pena, outras com desconfiança, mas nenhuma delas sabia que aquela mulher ali tinha uma filha rica, bem-sucedida, conhecida e que simplesmente escolheu virar o rosto. Enquanto os alto-falantes anunciavam partidas e chegadas, eu tentava entender em que momento minha vida tinha descarrilado daquele jeito. Minha filha tinha tudo o que sempre sonhei que ela tivesse. Casa grande, carro novo, dinheiro sobrando. E eu, que tinha sido o alicerce de tudo isso, agora não tinha nem um sofá para dormir. A pergunta martelava sem parar na minha cabeça, como uma mãe vira um problema descartável. Naquela noite, o frio parecia mais cruel do que o normal. Eu estendia o casaco fino sobre as pernas, tentando enganar o corpo cansado. Cada barulho me fazia sobressaltar. Cada sombra parecia ameaça. E, no meio daquele caos silencioso, eu lembrava da voz da minha filha dizendo que eu estava exagerando, que não podia mais me ajudar, que eu precisava me virar sozinha. O mais doloroso não foi a falta de tato. Foi a lembrança de todas as vezes que deixei meus próprios sonhos de lado para garantir que os dela se realizassem. Trabalhei até a exaustão, aceitei humilhações, aguentei solidão. Fiz isso acreditando que amor se devolvia com amor. Na rodoviária, eu entendi que nem sempre é assim. Ali, sentada naquele banco gelado, eu percebi que aquela não era apenas uma noite difícil. Era o fundo do poço. Mas também era o início de algo que minha filha jamais imaginaria. Porque quando uma mãe perde tudo, ela também perde o medo. E eu estava prestes a descobrir até onde minha força podia me levar. Talvez você esteja se perguntando como uma mãe chega a esse ponto. Como uma história que começou com amor, cuidado e sacrifício pode terminar em abandono e silêncio. Eu também me fiz essa pergunta inúmeras vezes naquela rodoviária. Por isso, hoje eu resolvi contar tudo, desde o começo, sem esconder as dores, as decisões erradas e as verdades que doem mais quando a gente tenta ignorar. Essa não é apenas a minha história, é a de muitas mulheres que envelhecem invisíveis dentro da própria família. Ao longo desse vídeo, eu vou te contar como minha relação com minha filha foi se transformando aos poucos, quase sem que eu percebesse. Como o orgulho dela cresceu junto com a conta bancária, e quanto a empatia diminuía na mesma proporção. Vou te mostrar os sinais que eu ignorei, as frases que pareciam inofensivas, mas que já carregavam desprezo. E principalmente, vou te contar como uma noite dormindo na rodoviária mudou completamente a forma como eu enxergava a mim mesma. Antes de continuar, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal agora, porque cada inscrição ajuda histórias como a minha a continuarem sendo contadas. Aqui, ninguém está sozinho, ninguém é invisível. E aproveite para comentar de qual cidade você está assistindo, porque saber que existem pessoas ouvindo de diferentes lugares cria uma força que atravessa qualquer abandono. Essa história não é sobre dinheiro, nem sobre ingratidão apenas. Ela fala sobre envelhecer em um mundo que valoriza quem produz e descarta quem precisa. Fala sobre mães que se doaram tanto que esqueceram de guardar algo para si mesmas. E fala, acima de tudo, sobre o momento em que a dor deixa de ser vergonha e passa a ser combustível para a mudança. Se você já se sentiu deixado de lado, usado ou esquecido por alguém que dizia te amar, fica comigo até o final. Porque o que começou naquela rodoviária não terminou em derrota. Terminou em virada. E no próximo capítulo, eu vou te levar de volta aos anos em que tudo ainda parecia estar no lugar, antes de eu perceber que estava criando não apenas uma filha, mas alguém que um dia me viraria as costas. Quando minha filha nasceu, eu tinha certeza de que minha vida finalmente tinha encontrado um sentido definitivo. Lembro do cheiro dela, do peso pequeno nos meus braços e da promessa silenciosa que fiz ali mesmo, ainda no hospital. Eu cuidaria dela custasse o que custasse. Não importava o quanto eu tivesse que abrir mão de mim, dos meus sonhos ou do meu descanso. Ser mãe passou a ser tudo o que eu era. Eu a criei praticamente sozinha. O pai saiu cedo da nossa vida e deixou para trás apenas silêncio e contas atrasadas. Trabalhei como costureira, faxineira e vendedora ambulante, sempre tentando garantir que nada faltasse dentro de casa. Muitas vezes eu dormia cansada demais para chorar, mas acordava com força renovada só de ver minha filha sorrindo. Desde pequena, ela demonstrava ambição. Gostava de roupas bonitas, falava em estudar fora, ter uma vida melhor do que a minha. Eu nunca vi isso como algo ruim. Pelo contrário, eu incentivava. Dizia que ela não precisava repetir minha história de dificuldades. Que o mundo poderia ser maior para ela do que tinha sido para mim. Para garantir isso, fiz sacrifícios que hoje quase parecem irreais. Vendi móveis, deixei de comprar remédios, ignorei dores no corpo e sinais de cansaço que pediam atenção. Tudo era colocado em segundo plano quando o assunto era o futuro dela.
Eu acreditava que amor também era renúncia, e eu me orgulhava disso. Quando ela passou no vestibular, chorei como se fosse uma vitória minha. Arrumei suas malas com cuidado, coloquei bilhetes escondidos entre as roupas e prometi que estaria sempre ali. Ela foi para a capital estudar, e eu fiquei. A casa ficou grande demais, silenciosa demais, mas meu coração estava cheio de esperança. No começo, ela ligava sempre. Contava da faculdade, dos amigos novos, dos planos. Eu ouvia tudo com atenção, mesmo sem entender metade do que ela falava sobre negócios, investimentos e oportunidades. Sentia orgulho. Um orgulho que quase doía no peito. Com o tempo, as ligações começaram a ficar mais curtas. Depois, mais raras. Quando eu ligava, ela dizia que estava ocupada, em reunião, em viagem. Eu entendia. Pelo menos achava que entendia. Dizia a mim mesma que era o preço do sucesso. Quando ela se formou e conseguiu um emprego bom, a distância ficou ainda maior. Ela se mudou para um bairro nobre, começou a frequentar lugares que eu só via na televisão. Eu continuava na mesma casa simples, com os mesmos móveis antigos e a mesma rotina apertada. Mesmo assim, eu nunca reclamei. Nunca pedi nada. Sempre que ela perguntava se eu estava bem, eu dizia que sim. Não queria ser peso, nem parecer ingrata. Eu acreditava que meu papel já tinha sido cumprido. As visitas ficaram cada vez mais raras. Quando vinha, parecia sempre apressada. Olhava o relógio, atendia o celular, falava de negócios enquanto eu tentava preparar um almoço simples. Eu percebia, mas fingia não perceber. Era mais fácil assim. Comecei a notar pequenas mudanças no jeito dela falar comigo. Comentários sobre a casa ser velha, o bairro ser perigoso, minhas roupas serem simples demais. Ela dizia tudo sorrindo, como se fosse brincadeira, mas algo ali já machucava. Ainda assim, eu continuava defendendo minha filha para qualquer um que ousasse criticar. Dizia que ela só estava ocupada, que o trabalho exigia muito. Eu acreditava nisso com a força de quem precisa acreditar para não desmoronar. Foi nessa fase que comecei a sentir o peso da idade. As dores aumentaram, o dinheiro ficou mais curto e a solidão começou a fazer barulho. Mesmo assim, eu não pedi ajuda. Achava que ainda dava conta. Quando finalmente precisei dela, tudo mudou. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem fecha uma porta devagar para não fazer barulho. E eu, inocente, só percebi quando já estava do lado de fora. A primeira negativa veio disfarçada de conselho. Ela disse que eu precisava me virar sozinha, ser mais independente, aprender a me adaptar. Usou palavras bonitas, mas frias. Eu engoli em seco e concordei, mesmo sem entender. Depois vieram as ausências. Mensagens não respondidas, ligações ignoradas, promessas de visita que nunca se cumpriam. Cada silêncio era um aviso que eu insistia em não ouvir. Eu ainda acreditava que era uma fase. Que tudo iria melhorar. Que bastava ter paciência. Afinal, mães esperam. Sempre esperam. O que eu não sabia é que enquanto eu esperava, ela já tinha tomado decisões que mudariam minha vida de forma definitiva. Decisões que me levariam ao ponto mais baixo que uma mãe pode imaginar. A queda não começou com gritos ou brigas. Começou com indiferença. E indiferença dói mais do que qualquer palavra dura. No próximo capítulo, eu vou contar o dia exato em que percebi que não tinha mais lugar na vida da minha própria filha. O dia em que uma conversa aparentemente simples se transformou no início do meu abandono. Quando minha filha nasceu, eu tinha certeza de que minha vida finalmente tinha encontrado um sentido definitivo. Lembro do cheiro dela, do peso pequeno nos meus braços e da promessa silenciosa que fiz ali mesmo, ainda no hospital. Eu cuidaria dela custasse o que custasse. Não importava o quanto eu tivesse que abrir mão de mim, dos meus sonhos ou do meu descanso. Ser mãe passou a ser tudo o que eu era. Eu a criei praticamente sozinha. O pai saiu cedo da nossa vida e deixou para trás apenas silêncio e contas atrasadas. Trabalhei como costureira, faxineira e vendedora ambulante, sempre tentando garantir que nada faltasse dentro de casa. Muitas vezes eu dormia cansada demais para chorar, mas acordava com força renovada só de ver minha filha sorrindo. Desde pequena, ela demonstrava ambição. Gostava de roupas bonitas, falava em estudar fora, ter uma vida melhor do que a minha. Eu nunca vi isso como algo ruim. Pelo contrário, eu incentivava. Dizia que ela não precisava repetir minha história de dificuldades. Que o mundo poderia ser maior para ela do que tinha sido para mim. Para garantir isso, fiz sacrifícios que hoje quase parecem irreais. Vendi móveis, deixei de comprar remédios, ignorei dores no corpo e sinais de cansaço que pediam atenção. Tudo era colocado em segundo plano quando o assunto era o futuro dela. Eu acreditava que amor também era renúncia, e eu me orgulhava disso. Quando ela passou no vestibular, chorei como se fosse uma vitória minha. Arrumei suas malas com cuidado, coloquei bilhetes escondidos entre as roupas e prometi que estaria sempre ali.
Ela foi para a capital estudar, e eu fiquei. A casa ficou grande demais, silenciosa demais, mas meu coração estava cheio de esperança. No começo, ela ligava sempre. Contava da faculdade, dos amigos novos, dos planos. Eu ouvia tudo com atenção, mesmo sem entender metade do que ela falava sobre negócios, investimentos e oportunidades. Sentia orgulho. Um orgulho que quase doía no peito. Com o tempo, as ligações começaram a ficar mais curtas. Depois, mais raras. Quando eu ligava, ela dizia que estava ocupada, em reunião, em viagem. Eu entendia. Pelo menos achava que entendia. Dizia a mim mesma que era o preço do sucesso. Quando ela se formou e conseguiu um emprego bom, a distância ficou ainda maior. Ela se mudou para um bairro nobre, começou a frequentar lugares que eu só via na televisão. Eu continuava na mesma casa simples, com os mesmos móveis antigos e a mesma rotina apertada. Mesmo assim, eu nunca reclamei. Nunca pedi nada. Sempre que ela perguntava se eu estava bem, eu dizia que sim. Não queria ser peso, nem parecer ingrata. Eu acreditava que meu papel já tinha sido cumprido. As visitas ficaram cada vez mais raras. Quando vinha, parecia sempre apressada. Olhava o relógio, atendia o celular, falava de negócios enquanto eu tentava preparar um almoço simples. Eu percebia, mas fingia não perceber. Era mais fácil assim. Comecei a notar pequenas mudanças no jeito dela falar comigo. Comentários sobre a casa ser velha, o bairro ser perigoso, minhas roupas serem simples demais. Ela dizia tudo sorrindo, como se fosse brincadeira, mas algo ali já machucava. Ainda assim, eu continuava defendendo minha filha para qualquer um que ousasse criticar. Dizia que ela só estava ocupada, que o trabalho exigia muito. Eu acreditava nisso com a força de quem precisa acreditar para não desmoronar. Foi nessa fase que comecei a sentir o peso da idade. As dores aumentaram, o dinheiro ficou mais curto e a solidão começou a fazer barulho. Mesmo assim, eu não pedi ajuda. Achava que ainda dava conta. Quando finalmente precisei dela, tudo mudou. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem fecha uma porta devagar para não fazer barulho. E eu, inocente, só percebi quando já estava do lado de fora. A primeira negativa veio disfarçada de conselho. Ela disse que eu precisava me virar sozinha, ser mais independente, aprender a me adaptar. Usou palavras bonitas, mas frias. Eu engoli em seco e concordei, mesmo sem entender. Depois vieram as ausências. Mensagens não respondidas, ligações ignoradas, promessas de visita que nunca se cumpriam. Cada silêncio era um aviso que eu insistia em não ouvir. Eu ainda acreditava que era uma fase. Que tudo iria melhorar. Que bastava ter paciência. Afinal, mães esperam. Sempre esperam. O que eu não sabia é que enquanto eu esperava, ela já tinha tomado decisões que mudariam minha vida de forma definitiva. Decisões que me levariam ao ponto mais baixo que uma mãe pode imaginar. A queda não começou com gritos ou brigas. Começou com indiferença. E indiferença dói mais do que qualquer palavra dura. No próximo capítulo, eu vou contar o dia exato em que percebi que não tinha mais lugar na vida da minha própria filha. O dia em que uma conversa aparentemente simples se transformou no início do meu abandono. Depois daquele encontro no café, voltei para casa com uma sensação estranha de despedida, como se algo invisível já tivesse sido arrancado de mim. Entrei pela porta devagar, observando cada canto, cada parede marcada pelo tempo. Eu ainda não sabia, mas aqueles dias seriam os últimos em que eu chamaria aquele lugar de lar. As contas começaram a chegar com mais urgência. Avisos, notificações, cobranças cada vez mais duras. Eu lia cada papel com atenção, tentando encontrar alguma brecha, alguma solução que não me obrigasse a tomar decisões irreversíveis. Mas a verdade era simples e cruel. Eu já não tinha mais como sustentar aquela casa sozinha. Tentei negociar, parcelar, explicar minha situação. Em todos os lugares, ouvi respostas parecidas. Falavam comigo como se eu fosse apenas um número atrasado, não uma mulher de 69 anos que trabalhou a vida inteira. A burocracia não tinha paciência para histórias, muito menos para sentimentos. Pensei em ligar novamente para minha filha, mas algo dentro de mim resistiu. Não era orgulho apenas. Era dignidade. Eu não suportaria ouvir mais uma vez aquele tom distante, aquela falsa compaixão que vinha sempre acompanhada de pressa. Comecei a empacotar minhas coisas aos poucos. Primeiro roupas, depois documentos, fotografias antigas. Cada objeto guardado era uma lembrança que eu precisava tocar antes de fechar a caixa, como se me despedisse de uma parte da minha própria vida. Encontrei fotos da infância da minha filha, cadernos escolares, desenhos tortos feitos com lápis de cor barato. Sorri e chorei ao mesmo tempo. Eu lembrava das noites em claro, do cansaço, das renúncias. Nunca fiz aquilo esperando retorno, mas jamais imaginei terminar assim.
O dia em que entreguei as chaves foi silencioso demais. Nenhuma lágrima caiu naquele momento. Talvez porque eu já tivesse chorado tudo antes. O homem que recebeu as chaves mal levantou os olhos. Para ele, era apenas mais um imóvel, mais um processo encerrado. Saí com 2 malas e uma bolsa velha. Olhei para trás uma última vez, tentando gravar aquela imagem na memória. Não era só uma casa que ficava para trás. Era a prova física de que eu tinha pertencido a algum lugar. Caminhei sem rumo por algumas horas. O peso das malas parecia menor do que o peso dentro do peito. Eu pensava onde iria dormir naquela noite, mas evitava concluir a resposta. Às vezes, a mente se protege adiando a dor. Passei por uma praça e sentei em um banco. Observei pessoas indo e vindo, cada uma com seu destino certo. Eu me sentia invisível, como se tivesse sido apagada do mapa da vida comum. Quando a noite começou a cair, entendi que não tinha escolha. A rodoviária parecia o único lugar possível. Não por conforto, mas por movimento. Onde há gente indo embora, a solidão parece um pouco menos pesada. Entrei na rodoviária com passos inseguros. O cheiro forte, o barulho constante, as vozes misturadas me deixaram atordoada. Escolhi um banco mais afastado e coloquei as malas aos meus pés, tentando parecer apenas alguém esperando um ônibus. As horas passaram devagar. Eu observava a família se despedindo, jovens rindo, trabalhadores cansados. Cada cena me lembrava que eu estava ali sem ninguém para me esperar em lugar algum. O frio da madrugada foi implacável. Enrolei meu casaco fino como pude, tentando proteger o corpo. O banco duro machucava as costas, mas a dor física era menor do que a sensação de abandono. Em alguns momentos, fechei os olhos e imaginei minha filha dormindo em uma cama confortável, em uma casa grande, sem saber ou sem querer saber onde eu estava naquela noite. Essa imagem me cortava por dentro. Pensei em levantar e ir embora dali, mas ir para onde? A pergunta ecoava sem resposta. Pela primeira vez na vida, eu não tinha endereço. Mesmo naquele cenário, algo inesperado aconteceu. Eu percebi que ainda estava viva, consciente, inteira. Não tinha perdido minha dignidade, apenas minhas certezas. E isso, por estranho que pareça, me deu uma centelha de força. Olhei ao redor e vi outras pessoas na mesma situação que a minha. Rostos cansados, histórias não contadas. Entendi que o abandono não escolhe classe, nem idade. Ele apenas chega. Aquela noite na rodoviária marcou o fundo do poço. Mas também marcou o ponto exato onde algo começou a mudar dentro de mim. Eu não sabia como, nem quando, mas sabia que não aceitaria terminar ali. No próximo capítulo, eu vou contar como um encontro inesperado naquela mesma rodoviária mudou completamente o rumo da minha história e me fez enxergar que até no abandono pode nascer uma oportunidade. O amanhecer na rodoviária chegou sem aviso, trazendo uma luz pálida que atravessava os vidros sujos e revelava o cansaço estampado nos rostos ao redor. Eu mal havia dormido. Meu corpo estava rígido, dolorido, mas minha mente permanecia inquieta, como se soubesse que algo ainda estava por acontecer. Levantei devagar, tentando organizar as malas e a dignidade ao mesmo tempo. Fui até o banheiro lavar o rosto, olhando meu reflexo no espelho quebrado. A mulher que me encarava parecia mais velha do que eu lembrava, mas havia algo novo no olhar. Uma mistura de tristeza e resistência. Quando voltei para o saguão, sentei novamente no banco e comecei a observar o movimento da manhã. Pessoas apressadas, vendedores ambulantes, anúncios de partidas ecoando pelo alto-falante. Tudo seguia seu ritmo normal, enquanto minha vida parecia suspensa no ar. Foi então que percebi uma mulher me observando à distância. Ela parecia ter mais ou menos a minha idade, vestia roupas simples e segurava uma prancheta. Seu olhar não era de curiosidade, mas de atenção genuína, como quem reconhece algo familiar. Ela se aproximou devagar e perguntou se eu estava bem. A pergunta parecia simples, mas ninguém havia me feito aquilo desde que tudo desmoronou. Hesitei antes de responder. Disse apenas que estava passando por um momento difícil. Ela se apresentou como Helena e explicou que fazia parte de um grupo de apoio que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. Falava com calma, sem pressa, sem pena. Aquilo me desarmou mais do que qualquer discurso emocional. Pela primeira vez, contei minha história em voz alta para alguém de fora. Falei da minha filha, da casa perdida, da noite passada ali. Enquanto falava, percebi que minha voz não tremia. Era como se eu estivesse recuperando o controle da minha própria narrativa. Helena ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela respirou fundo e disse que eu não precisava enfrentar aquilo sozinha. Suas palavras não soaram como promessa vazia. Havia firmeza e experiência nelas. Ela me ofereceu um café e algo para comer. Aceitei com vergonha, mas também com gratidão. Aquela refeição simples teve um peso simbólico enorme. Era o primeiro gesto de cuidado que eu recebia em muito tempo. Depois do café,
Helena explicou que havia um abrigo temporário para mulheres idosas, um lugar simples, mas seguro. Não era caridade, ela fez questão de frisar. Era apoio para recomeçar. A ideia de aceitar ajuda me assustava. Passei a vida inteira sendo a forte, a responsável, a que resolvia tudo. Admitir que precisava de apoio parecia uma derrota, mas, naquele momento, percebi que continuar sozinha seria pior. Aceitei ir com ela. Pegamos um ônibus urbano e, durante o trajeto, observei a cidade acordando. As ruas cheias, as lojas abrindo, a vida seguindo. Pela primeira vez em dias, senti que talvez ainda houvesse um lugar para mim nesse movimento. O abrigo ficava em uma casa grande, antiga, mas bem cuidada. Fui recebida com respeito, sem perguntas invasivas, sem julgamentos. Apenas acolhimento. Algo que eu quase tinha esquecido como era. Meu quarto era simples, com uma cama, uma janela e um armário pequeno. Mesmo assim, quando coloquei minhas malas no chão, senti um alívio profundo. Eu tinha um teto novamente, ainda que temporário. Naquela noite, deitada em uma cama de verdade, chorei como não chorava há anos. Não era apenas tristeza. Era a liberação de um peso acumulado por meses, talvez anos. Nos dias seguintes, comecei a conversar com outras mulheres do abrigo. Cada uma carregava uma história de abandono, traição ou invisibilidade. Percebi que minha dor não era única, e isso, estranhamente, me fortaleceu. Helena voltou várias vezes para conversar comigo. Falava sobre possibilidades, sobre reconstrução, sobre não aceitar o papel de vítima permanente. Suas palavras plantavam algo novo dentro de mim. Aos poucos, comecei a sentir vergonha não de precisar de ajuda, mas de ter aceitado por tanto tempo ser descartada. Essa mudança de perspectiva foi silenciosa, mas poderosa. Eu ainda não sabia como iria me reerguer, nem se minha filha algum dia entenderia o que tinha feito. Mas uma coisa estava clara. Aquela mulher que dormiu na rodoviária não era o fim da minha história. No próximo capítulo, vou contar como uma oportunidade inesperada surgiu nesse abrigo e me colocou diante de uma escolha que mudaria meu futuro para sempre. As semanas no abrigo começaram a transformar minha rotina de um jeito silencioso, mas profundo. Eu acordava cedo, ajudava nas tarefas, conversava com as outras mulheres e, pouco a pouco, sentia minha mente sair daquele estado de sobrevivência constante. Ainda havia dor, mas já não era paralisante. Foi numa manhã comum, enquanto dobrava roupas na lavanderia do abrigo, que ouvi meu nome sendo chamado por Helena. O tom da voz dela era diferente, mais sério, quase animado. Aquilo me deixou inquieta antes mesmo de saber do que se tratava. Sentamos numa pequena sala, com uma mesa simples e duas cadeiras. Helena me explicou que uma ONG parceira estava procurando alguém para ajudar em um projeto comunitário. Não era emprego formal ainda, mas envolvia organização, leitura de documentos antigos e atendimento a pessoas mais velhas. Quando ela descreveu as tarefas, senti um aperto no peito. Aquilo parecia falar diretamente comigo. Durante anos, fui eu quem organizava papéis da família, contas, histórias, lembranças. Sempre fui meticulosa, atenta, responsável. Qualidades que ninguém mais parecia enxergar. Helena disse que meu perfil tinha chamado a atenção. Alguém comentou sobre minha forma de falar, de ouvir, de observar. Aquilo me surpreendeu profundamente. Eu passei tanto tempo me sentindo invisível que ouvir isso parecia quase um erro. Mesmo assim, hesitei. O medo de falhar, de ser rejeitada outra vez, ainda era grande. Perguntei se não havia alguém mais jovem, mais preparada. Helena sorriu e respondeu que experiência de vida também era preparo. Aceitei participar de uma reunião inicial. No dia marcado, vesti minha melhor roupa, simples, mas limpa e bem cuidada. Enquanto me olhava no espelho, percebi que estava nervosa como há décadas não ficava. Era o nervosismo de quem ainda se importa. A reunião aconteceu em um centro comunitário modesto. Havia outras pessoas ali, mas fui recebida com respeito. Me fizeram perguntas sobre minha vida, minha história, minhas habilidades. Pela primeira vez em muito tempo, alguém queria ouvir tudo, não apenas partes convenientes. Contei sobre minha relação com minha filha, com cuidado, sem dramatizar. Falei sobre ter perdido tudo e precisar recomeçar. Ninguém me interrompeu. Ninguém desviou o olhar. Aquilo me deu uma sensação inesperada de dignidade. Ao final da conversa, uma das coordenadoras disse algo que ficou marcado em mim. Ela falou que mulheres como eu carregam histórias que não podem ser desperdiçadas. Que o mundo insiste em descartar pessoas mais velhas, mas que isso era um erro grave. Voltei para o abrigo com o coração acelerado. Não havia garantia de nada, mas havia esperança. E depois de tudo que vivi, esperança era um risco que eu estava disposta a correr. Alguns dias depois, Helena veio até mim com um sorriso que dizia tudo antes das palavras. Eu havia sido escolhida para participar do projeto por um período de teste.
Não era muito dinheiro, mas era reconhecimento. Era um começo. Quando contei às outras mulheres do abrigo, vi nos olhos delas algo que eu não esperava. Orgulho. Como se minha pequena vitória fosse um sinal de que também era possível para elas. Comecei no projeto na semana seguinte. Lidar com documentos antigos, histórias de famílias esquecidas, pessoas que precisavam de orientação. Cada dia ali me lembrava que eu ainda era útil. Que minha voz ainda tinha peso. Aos poucos, percebi que minha própria história me tornava mais empática. Eu entendia aquelas pessoas não por estudo, mas por vivência. Isso fazia diferença. E eles sentiam isso. Em meio a esse novo ritmo, comecei a pensar novamente na minha filha. Não com raiva, mas com clareza. Pela primeira vez, me perguntei se eu realmente queria voltar para aquela dinâmica de dependência emocional. Essa pergunta me assustou. Passei a vida inteira vivendo para os outros. Agora, pela primeira vez, estava vivendo para mim. Isso não era egoísmo. Era sobrevivência. Uma noite, recebi uma mensagem inesperada no celular antigo que eu quase não usava. Era dela. Poucas palavras, frias, perguntando onde eu estava. Meu coração apertou, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia que aquela resposta poderia definir os próximos capítulos da minha vida. Responder significava abrir uma porta que eu tinha acabado de fechar com tanto esforço. No próximo capítulo, vou contar como esse contato inesperado me colocou diante de uma decisão difícil e como eu precisei escolher entre voltar ao passado ou proteger tudo o que eu estava começando a construir. Fiquei longos minutos olhando para a tela do celular depois de ler a mensagem da minha filha. O aparelho parecia mais pesado na minha mão, como se carregasse todo o passado que eu tentei deixar para trás. Meu coração batia rápido, mas não era ansiedade comum. Era medo misturado com lucidez. A mensagem era curta, quase burocrática. Ela perguntou onde eu estava, sem usar meu nome, sem um pedido de desculpas, sem demonstrar preocupação real. Aquilo me feriu mais do que se ela tivesse sido agressiva. O silêncio emocional sempre doeu mais. Respirei fundo antes de qualquer resposta. Lembrei de todas as noites que dormi sem saber se acordaria no dia seguinte. Lembrei da rodoviária, do frio no corpo, do olhar indiferente das pessoas passando. Nada disso parecia existir na memória dela. Passei anos acreditando que mãe deve aceitar tudo. Que amor materno é resistência infinita. Mas ali, segurando aquele celular simples, comecei a entender que amor não pode significar anulação completa de si mesma. Decidi não responder imediatamente. Guardei o telefone e fui trabalhar naquele dia com a cabeça distante. Enquanto organizava documentos no centro comunitário, minha mente voltava para cenas antigas da minha vida, como se alguém estivesse folheando um álbum esquecido. Lembrei da infância da minha filha, do jeito que ela segurava minha mão com força quando atravessávamos a rua. Lembrei das noites em claro quando ela ficava doente, das renúncias silenciosas que fiz para que ela tivesse oportunidades. Também lembrei do momento em que ela começou a se afastar. Das respostas curtas, das visitas cada vez mais raras, do tom impaciente quando eu precisava de ajuda. Aquilo não aconteceu de uma vez. Foi um abandono lento e doloroso. No fim do expediente, sentei sozinha em um banco do lado de fora do centro comunitário. O céu estava nublado, e o vento frio parecia atravessar meu casaco. Peguei o celular novamente e reli a mensagem. Desta vez, algo dentro de mim estava diferente. Eu percebi que não sentia mais desespero. Havia tristeza, sim, mas também havia um limite claro. Eu não era mais a mulher disposta a implorar por migalhas de atenção. A rodoviária tinha me ensinado algo que nenhuma palestra ensinaria. Escrevi uma resposta curta, mas honesta. Disse onde eu estava, que estava bem, trabalhando e me reconstruindo. Não pedi nada. Não fiz acusações. Apenas coloquei a verdade ali, como quem oferece um espelho. Enviei a mensagem e senti um peso sair do peito. Não porque esperava algo dela, mas porque pela primeira vez falei sem medo de perder. Quem já perdeu tudo não teme mais o vazio. A resposta demorou horas. Quando chegou, era diferente. Ela parecia surpresa. Disse que não sabia que eu estava passando por tudo aquilo. Aquela frase me causou um misto de raiva e cansaço. Como alguém não percebe a ausência que provoca. Ela sugeriu que conversássemos pessoalmente. Meu corpo reagiu antes da mente. Um frio percorreu minha espinha. Conversar significava reabrir feridas que eu ainda estava aprendendo a cuidar. Passei a noite acordada pensando nisso. Andei pelo quarto simples do abrigo, observando minhas poucas coisas. Cada objeto ali representava uma vitória. Eu não queria que aquela conversa colocasse tudo a perder. No dia seguinte, conversei com Helena. Contei sobre a mensagem, sobre o convite. Ela me ouviu com atenção e disse algo que guardo até hoje. Ela falou que reconciliação só é saudável quando não exige que você volte a se machucar.
Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Eu não precisava decidir com pressa. Pela primeira vez na vida, eu tinha o direito de colocar meu tempo e minha segurança emocional em primeiro lugar. Respondi à minha filha dizendo que conversaríamos, sim, mas no momento certo. Que eu precisava de espaço. Ao enviar a mensagem, senti algo novo. Controle. Não sobre ela, mas sobre mim. Nos dias seguintes, percebi mudanças no trabalho. As coordenadoras começaram a confiar mais em mim. Recebi elogios, novas responsabilidades. Minha autoestima, antes inexistente, começava a se reconstruir tijolo por tijolo. Mesmo assim, eu sabia que aquela conversa com minha filha ainda viria. E que quando viesse, não seria fácil. Verdades seriam ditas, e nem todas seriam confortáveis. No próximo capítulo, vou contar como esse encontro finalmente aconteceu e como eu precisei enfrentar não apenas minha filha, mas também a mulher que eu fui por anos e precisei deixar para trás para sobreviver. O dia do encontro chegou mais rápido do que eu gostaria. Acordei cedo, com o coração pesado e a mente inquieta. Fiquei sentada na beira da cama por alguns minutos, respirando fundo, tentando reunir forças para enfrentar algo que eu vinha adiando há anos. Escolhi uma roupa simples, mas limpa e bem cuidada. Não era para impressionar ninguém. Era para me respeitar. Enquanto me olhava no espelho, vi uma mulher marcada pelo tempo, mas também alguém que tinha sobrevivido ao abandono, ao frio e à solidão. O local escolhido foi um café no centro da cidade. Um lugar neutro, sem memórias antigas. Cheguei alguns minutos antes e me sentei perto da janela. Observava as pessoas passando na rua e pensava em quantas histórias invisíveis existiam ali, assim como a minha. Quando minha filha entrou, quase não a reconheci. Estava elegante, confiante, com aquele ar de quem venceu na vida. Por um instante, senti orgulho. Logo depois, senti um vazio profundo. Sucesso algum substitui humanidade. Ela se sentou à minha frente e ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia desconfortável. Eu também estava, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava ali para implorar, justificar ou pedir perdão por existir. Ela começou falando que não imaginava que eu tinha chegado àquele ponto. Disse que estava ocupada, que a vida tinha ficado corrida. Ouvi tudo em silêncio, observando cada palavra que tentava aliviar a culpa sem assumir responsabilidade. Quando chegou minha vez de falar, minha voz saiu firme, diferente do que eu esperava. Contei sobre a rodoviária, sobre as noites sem dormir, sobre o medo constante. Não dramatizei. Apenas descrevi. A verdade, quando é nua, não precisa de exagero. Vi os olhos dela marejarem, mas não me deixei levar. Chorar não apaga abandono. Emoção não substitui atitude. Eu precisava que ela entendesse isso, mesmo que doesse. Disse que ser mãe não significa aceitar desrespeito. Que amor não é sinônimo de silêncio eterno. Pela primeira vez, coloquei limites claros, algo que nunca tinha feito antes. Ela tentou se defender, disse que achava que eu daria um jeito, como sempre dei. Aquela frase foi como um soco no estômago. Foi ali que percebi o quanto minha força tinha sido usada contra mim. Respirei fundo e respondi que sim, eu dei um jeito, mas sozinha. Que sobrevivi não por causa dela, mas apesar da ausência dela. Aquilo não foi dito com ódio, e sim com lucidez. O clima ficou pesado. O café esfriou sobre a mesa. O silêncio entre nós dizia mais do que qualquer palavra. Pela primeira vez, eu não tentei preencher esse silêncio. Deixei que ele existisse. Antes de ir embora, ela perguntou se ainda havia chance de reconstruirmos algo. Pensei por alguns segundos. Olhei para aquela mulher adulta que eu criei e percebi que a resposta precisava ser honesta. Disse que talvez, com o tempo, com respeito e com ações, não promessas. Mas deixei claro que minha vida não giraria mais em torno dela. Eu tinha aprendido a me colocar no centro da minha própria história. Saí daquele café sentindo uma mistura de alívio e cansaço. Caminhei devagar pela rua, sentindo o sol no rosto. Não era felicidade plena, mas era paz. E para quem dormiu na rodoviária, paz é um luxo. Nos meses seguintes, minha vida continuou avançando. Consegui um quarto fixo, depois um pequeno apartamento compartilhado. Continuei trabalhando, sendo reconhecida, sendo vista. Algo que nunca deveria ter me sido negado. Não voltei a depender de ninguém. Aprendi que ajuda é diferente de dependência. Que dignidade não se negocia, nem mesmo com quem carrega nosso sangue. Hoje, aos 69 anos, sei que recomeçar não tem idade. Que a maior traição que eu vivi não foi o abandono da minha filha, mas os anos em que me abandonei tentando agradar. Se você que está ouvindo essa história já se sentiu descartado, esquecido ou invisível, saiba que sua vida não acabou. Às vezes, ela só está começando de um jeito diferente. E agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo essa história? Escreva nos comentários, porque sua história também importa.
Aproveite para se inscrever no canal e acompanhar outras histórias como a minha. Histórias de quem caiu, sobreviveu e aprendeu a se escolher.